Aleluia. Convido você a abrir a Bíblia, por favor, livro 2 Samuel, capítulo 23. Eu quero ler o versículo 13 ao 16. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à fonte de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi, e ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco, continue ministrando, continue, Senhor, cumprindo o propósito e o para qual essa noite veio a existir, Senhor. Que a tua graça e unção continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Esse trecho da palavra fala, capítulo 23, vai falar sobre os valentes de Davi, né? Davi tinha muitos homens e alguns dentre esses homens eram chamados de valentes de Davi. Eram homens que, se você ler o capítulo 23, você vai perceber que eram homens que fizeram alguns feitos extraordinários na batalha, na guerra, né? E dentre esses se destacavam alguns, né? E aqui a Bíblia diz que Davi estava em um determinado lugar, numa fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Belém é a cidade natal de Davi, né? Davi era da cidade de Belém. E a guarnição dos filisteus cercou a cidade de Belém, e Belém estava sitiada pelos filisteus. E Davi, né, aqui o rei Davi, ele tem um pensamento em voz alta, né? Ele tem um pensamento e esse pensamento sai em voz alta. O versículo 15, suspirou Davi e disse, né? Olha o que ele vai dizer: Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então Davi, no momento da vida dele, ele pensa em voz alta, né? Esse negócio, pensa em voz alta, porque ele pensou e aquilo saiu. E quando saiu, a Bíblia diz que três valentes de Davi ouviu isso. E quando eles ouviram isso, que Davi suspirava, né? Que ele suspirava pelas águas de Belém, a Bíblia diz que esses 3 valentes, eles romperam-se pelo acampamento dos filisteus, eles entraram ali por meio do acampamento dos filisteus, foram até a fonte de água que estava à porta de Belém, pegaram a água, tomaram da água, pegaram dessa água, voltou aonde estava Davi e deu essa água para Davi. E quando Davi pega essa água, então Davi vê o tamanho de tudo que estava acontecendo, e Davi então derrama essa água, né? Derramou como libação como oferta ao Senhor. Davi não quis beber daquela água. Davi ofereceu aquela água como oferta, como honra a Deus, né? Davi derramou aquela água honrando ao Senhor pelo feito daqueles valentes de terem ido até aquele lugar. Agora, a Bíblia diz que Davi, ele suspirou por essas águas. Davi desejou beber aquelas águas, né? E quando nós temos desejo de alguma coisa, quando nós temos desejo de algo para nossas vidas,
o reino, o mover de Deus vai começar a trabalhar em favor para que venha suprir esse desejo. E quando Davi ele sentiu esse desejo, ele suspirou por isso, esses 3 valentes se levantaram. Agora, eu quero falar um pouquinho da atitude desses valentes, atitude desses homens. Nós cantamos aqui que as cadeias estão quebrando, ouço cadeias quebrando. Como que as cadeias quebram, né? Como que essas cadeias quebram? Como que isso se torna realidade? Quando Deus encontra valentes. Amém? Quando Deus encontra valentes, pessoas corajosas, pessoas destemidas, pessoas como esses 3 valentes de Davi, porque Davi suspirou pelas águas, esse homem ouviu, esses 3 homens ouviram isso, e eles começaram a ter então atitude. Eles começaram a ter atitude. A Bíblia diz que esses 3 homens, eles romperam, né? Esses 3 valentes, eles romperam pelo meio do arraial dos filisteus. Esses 3 valentes não olhou a circunstância, não olhou a dificuldade, não olhou o perigo, né? Não olhou a condição, mas simplesmente romperam-se pelo meio do arraial. Tiveram uma atitude, né? Tiveram uma atitude de fé. Eles romperam pelo meio do acampamento dos filisteus. O que é o acampamento dos filisteus? O acampamento dos filisteus é o inimigo de Israel. Os filisteus eram o inimigo de Davi, é o inimigo que não quer que as pessoas bebam da água, da fonte, é o inimigo que não quer que você se aproxime daquilo que você deseja, é o inimigo que não quer que você receba aquilo que você suspira. Tinha um inimigo barrando, tinha um inimigo impedindo de chegar lá. E esse inimigo eram os filisteus. Esses 3 valentes não olharam para a condição do inimigo, não olharam para a condição que impedia eles de chegar até lá, de chegar até o objetivo. Muitas vezes nós ficamos sonhando, suspirando por alguma coisa, mas nós não temos a ousadia, a intrepidez, a coragem de tomar uma atitude como esses 3 valentes tomaram. Porque muitas vezes, em vez da gente olhar para o Senhor, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a gente olha para a circunstância. A gente olha para a situação. E quando a gente começa a olhar para a circunstância, quando a gente começa a olhar para a situação, a nossa vista vai colocando aquele óculos de grau, e quanto mais a gente olha para a circunstância, quanto mais a gente olha para a situação, mais grande ela se torna. Mais grande ela vai se apresentando para a gente. E quanto mais a situação vai se tornando grande e ela vai ficando cada vez maior à nossa vista, mais pequeno nós vamos se tornando, mais miudinho a gente vai se tornando. Por isso esses 3 valentes, eles não olharam a circunstância, eles não olharam a condição que eles tinham. O exército dos filisteus era muito grande, um exército muito bem equipado, com muita tecnologia para a época. Mas esses 3 valentes não olharam para isso. Eles romperam pelo meio do arraial dos filisteus. Os valentes, ele não tem medo do inimigo. O valente, ele não olha para o inimigo, ele não olha o inimigo como maior que ele não olha o inimigo como o gigante que está afrontando ele. O valente, ele olha para o gigante como um alvo fácil de acertar. Foi assim que Davi olhou para Golias, quando ele disparou com aquela batalha ali entre Davi e Golias, Golias e Davi. Davi pegou lá as pedrinhas do ribeiro, e Davi olhou para aquele gigante que amedrontava o exército de Saul, deixou aqueles homens com medo durante 40 dias. Mas porque eram homens que não tinham coragem, não eram valentes, eram medrosos. Um exército inteiro, começando do rei Saul,
todos medrosos. Aí chegou um valente, porque só tem valente quem é valente, irmãos. Os valentes não são... o Davi tinha os valentes porque Davi era valente. Davi era valente, por isso ele tinha valentes. Saul não era valente. Saul era medroso, por isso tinha um exército de medroso junto com ele. Né? Junto com ele. Davi olhou para aquele gigante e falou: é impossível de errar uma pedra num alvo tão grande como esse. Não tem como errar de forma alguma. E Davi lançou aquela pedrinha e derrubou o gigante. Agora, a grande questão é que o gigante, ele não cai para trás. Né? Quando a pessoa tem um impacto, como o gigante teve na testa, se fosse a pedra, o gigante cairia para trás. Mas o gigante caiu para frente. Porque quando se encontra valente, Deus manifesta o poder. Amém? Deus manifesta o poder. O Davi lançou a pedra, mas quem derrubou o gigante foi Deus. Porque Deus encontrou um homem valente. Depois de 40 dias procurando um valente, Deus encontrou um. E com um Deus derrubou aquele Golias. Agora esses 3 valentes aqui, porque eles eram valentes de Davi, porque Davi era um homem valente. Davi era um homem valente. Então Davi tinha os valentes. Davi tinha por volta de 37 que eram valentes de Davi. E esses 3 aqui, eles romperam pelo meio do acampamento dos filisteus. Valente não tem medo do inimigo, queridos. Agora deixa eu perguntar para você, tem valente aqui? Amém? Tem valente aqui nesse lugar? Amém? Então você, por ser valente, você não tem medo do inimigo, você não olha a situação, você não olha a circunstância, você não olha a dificuldade, você tem que olhar para aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele a qual você está alistado, a qual você pertence. Você não pertence ao mundo, você não pertence ao exército do mundo, você pertence ao exército de Deus. Amém? Quem é o nosso rei, queridos? Quem é o nosso rei? O nosso rei hoje não é mais Davi, não é mais um rei humano, o nosso rei é Jesus. Amém? Ele é o nosso rei, e ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Jesus é valente, amém? Você está alistado no exército de Jesus, então você é um valente de Jesus, amém? Fala aí para esse irmão que está ao seu lado, dá um chacoalhão nele e fala para ele: você é um valente, amém? Você é um valente de Jesus, né? Você está nesse exército, você está no exército do Senhor, você está no exército dos valentes, você está no exército dos valentes. E eles romperam ali pelo meio do arraial, do acampamento dos filisteus, né? E tiraram água do poço. Amém, queridos? Quem é valente tira a água do poço. Quem é valente não passa sede, tira a água do poço. Tira a água do poço significa o valente vai atrás da bênção, não desiste. O valente não desanima, não se abate, não deixa a situação, não esmurece, não desanima. O valente tira a água. Amém? A palavra de Deus diz lá em Isaías 12:3, vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Você precisa tirar água, né? Você precisa tirar água. Você é valente, você vai até o poço, você tem a fonte está aí, você precisa tirar água. Agora tem muita gente que está pertinho da fonte e está morrendo de sede, porque não tem atitude de tirar a água. Quem é a nossa fonte, queridos? Quem é a fonte que está com você? Quem é a fonte que está disponível para você? A nossa fonte é Jesus. Ele é a fonte das águas vivas. Ele está aí com você, Ele está pertinho de você. A fonte de Belém para Davi, a fonte de Belém para você é Jesus. Amém? Agora você precisa chegar, você precisa tirar a água. E para tirar a água precisa se
esforçar, precisa se posicionar, precisa dizer: não, eu cheguei até aqui, eu sou escolhido, eu sou um valente, eu vou tirar água, eu vou pegar dessa água aqui. O inimigo vai falar: não, nessa água você não vai pegar, aqui você não vai pegar, a sua casa não dá, os seus filhos não tem jeito, a sua situação não vai mudar, o teu problema não vai resolver. Você diz para ele: não, eu cheguei, eu sou valente, eu vou e vou tirar água daqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Isso é ser valente, é ser pessoas que olham para cima, olham para frente, não desiste, não desanima, não se abate. Tem muita gente pertinho da fonte, mas passando sede. Ai, minha vida não muda. Eu nasci para sofrer mesmo. Comigo não tem jeito. As coisas para mim são sempre mais difíceis. Ah, lá não tem como. Isso não é atitude de valente, irmãos. Isso é atitude de qualquer outra coisa, menos de valente. Valente não olha a circunstância. Valente olha o alvo e fala: eu vou lá, eu vou chegar lá e eu vou tirar água lá em nome de Jesus. Amém? Eles romperam pelo meio do arraial dos filisteus, eles chegaram na fonte, na fonte de Belém. Você chegou, meu amado, você está na igreja, você está na casa de Deus, você está na presença do Senhor. Nós não somos um clube, nós não somos um grupo que se reúne aqui para passar tempo, não. Nós estamos aqui cultuando, louvando, adorando, engrandecendo o nome de Jesus. Nós estamos na fonte, nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos na presença do Deus vivo, do Deus poderoso. A fonte está jorrando água, a fonte está aberta. Basta você tirar a sua água. O que você precisa nessa noite? O que tem no teu coração? O que você precisa para esta noite? Davi queria beber aquela água do poço, da fonte de Belém. O que você está precisando nessa noite? Será que você tem coragem? Será que você tem força para tirar água nessa noite? Amém? Aqueles 3 romperam, chegaram na fonte. A Bíblia diz que eles tiraram a água da fonte, tomaram-na e levaram para Davi. Essa noite você vai levar a água que você veio buscar, em nome de Jesus. Amém? Olha aí para o irmão que do seu lado, dá outra chacoalhada nele aí e fala: essa noite você vai levar a água que você veio buscar, em nome de Jesus. Amém? Essa é a noite de chegar na fonte, tirar a água e levar, né? Ah, mas o inimigo não vai poder te roubar, o inimigo não vai tirar a sua água, o inimigo não vai poder paralisar você, porque você vai levar a água para a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E Davi, eles pegaram a água, levaram para Davi. Quando Davi pegou aquela água, ele despejou e colocou como honra ao Senhor, como libação ao Senhor. Você vai levar a tua bênção, você vai levar aquilo que você veio buscar, você vai levar a tua provisão para a tua casa e você vai honrar o nome de Jesus. Amém? Você vai honrar o nome do Senhor, você vai despejar a água. Ele despejou a água como libação. Libação é honra ao Senhor, libação é honrar o nome do Senhor. Você vai ser abençoado, mas o nome de Jesus vai ser honrado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vai render honra, vai render glória, vai render louvor, vai render adoração, vai render testemunho. Eu vou testemunhar dessa vitória, eu vou testemunhar dessa bênção, eu vou testemunhar dessa água que eu vou levar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Está disposto a tirar a água aí? Está disposto a buscar? Está disposto a romper? Às vezes romper com o arraial do inimigo é romper com tradição, é romper com incredulidade, com medo, sabe? É romper com aquilo que muitas vezes quer amarrar, prender, segurar a sua vida. E a sua vida começa a girar em círculos, e as coisas não mudam. Essa é a noite, querido, de você romper com isso, né? Romper com essas coisas.
Já foi falado aqui, romper com essa religiosidade. Nós não somos religiosos, nós somos valentes de Jesus. Amém? Nós somos valentes do exército, do Deus vivo, do Deus poderoso. E a Bíblia diz que Jesus já conquistou tudo na cruz por nós. Ele já derrotou o inimigo não pode mais segurar você, o inimigo não pode mais prender você, ele não pode amarrar você, porque você já foi liberto pelo sangue de Jesus, amém? Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não tem mais condenação. Você é livre. Livre para romper pelo meio do arraial, chegar na fonte, beber a água e levar para sua casa a bênção, a vitória, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Jesus mesmo disse lá no dia, João 7:37, no último dia da festa, ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Hoje tem água para você, hoje tem água para a tua vida, tem água para a tua casa, tem água para tuas necessidades, no nome de Jesus. A fonte de Belém está aqui nesta noite, para os valentes, beber água, em nome de Jesus. Amém? Eu convido o grupo de louvor para vir para cá. Eu quero desafiar você nessa noite, queridos. Os valentes tiveram que sair. Eles estavam lá na fortaleza, perto de Davi, e eles tiveram que sair dali. Eles tiveram que romper pelo meio do arraial dos filisteus para chegar na fonte. Essa noite você vai ter que romper com alguns paradigmas que prendem você, algumas questões que ainda amarram a sua vida. Você vai ter que romper com isso. E eu vou até a fonte nessa noite, porque eu quero beber. Eu quero levar as águas para minha casa, eu quero levar as águas para minhas necessidades. Eu quero levar as águas que curam, as águas que libertam, as águas que renova, que restaura, que faz tudo novo. As águas que está sendo jorrada nesse lugar, a fonte que está explodindo nesse lugar nessa noite. O que você precisa? Davi suspirou pelas águas de Belém. Por qual causa o teu coração suspira nessa noite? Qual o desejo do teu coração? O que você está precisando nessa noite? O que você está desejando nessa noite? Qual o desejo que arde aí no teu coração nessa noite? O desejo de Davi era tão grande que a Bíblia diz que ele suspirou. E quando ele suspirou, a voz saiu, e aqueles 3 valentes ouviram. O que você está suspirando nessa noite? Para que você possa romper pelo meio do arraial dos filisteus e chegar à fonte, tirar água, levar a água para a tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu convido você a se colocar em pé. Eu convido a você como valente. Se você quer beber água nessa noite, quer levar essa água para a tua casa, há uma fonte jorrando nesse lugar nessa noite. Eu convido você a sair do seu lugar. E deixa eu te explicar antes de você sair. Eu só te convido a sair do seu lugar para dizer isso para Deus profeticamente: Senhor, eu estou rompendo com isso nessa noite. Essas coisas que me prendia, que dizia que eu não consigo, que eu não posso, que não tem jeito, que é impossível. Essas coisas que diziam para mim que eu não tenho condição. Essas coisas que diziam para mim que isso não é para mim, isso não é para você, você não pode essas coisas. O momento que você sair do seu lugar, você vai estar rompendo com essas coisas. Ora balachara canta labaia. Ele bateu de bas.
Ei, calabás. Há uma unção gloriosa nesse lugar, nessa noite, meu querido. Mas você precisa romper. Eu vejo no meu espírito, uma milícia de anjos nesse lugar aqui, ó. E eles estão assim, ó. Eles estão olhando para você assim, ó, como esperando você romper, como esperando você dizer: olha, hoje eu tomo atitude, hoje eu vou mudar isso na minha vida, hoje eu vou mudar essa questão na minha vida. Esse negócio que fica me pegando, me leva toda vez, me puxa para trás. Toda vez que eu quero assumir Jesus com o coração, assumir mesmo essa vida com Deus, eu vou ser um homem, uma mulher de oração, de busca. Eu vou deixar Deus me usar. Toda vez que você faz propósito, esse mal vem e tenta te segurar. Mas essa noite é noite de você romper com tudo isso, porque o poder de Deus está nesse lugar para fazer algo novo com você. Venha, sai do seu lugar. Venha, rompa com isso nessa noite. Rompa com tudo aquilo que está te segurando nessa noite. E venha na fonte, a fonte de Jesus. Ela está jorrando aqui, ó. Ela está jorrando aqui. Aqueles 3 valentes passou pelo meio do acampamento dos filisteus. Foram e voltaram, e nenhum filisteu mexeu com eles, porque eles eram valentes de Davi. Você vai entrar, você vai sair, e nenhum inimigo vai poder mexer com você, porque você é valente do Senhor. Amém? Aleluia. Nós vamos louvar, nós vamos adorar o nome do Senhor. E enquanto nós vamos adorando, vai falando com Deus, vai louvando o nome do Senhor. Vai declarando: Senhor, eu sou o teu valente, e eu decido beber água nessa noite. Eu decido romper com tudo aquilo que me prende. Eu decido romper com tudo, para viver os planos e os projetos que o Senhor tem com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Eu decido, Senhor, ir à fonte nessa noite. E eu vou receber a água, eu vou tirar a água, e vou levar essa água para minha casa nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Oh, labaxerecomanai. Vem com teu poder sobre os valentes nessa noite, Pai. Marca cada valente nessa noite, Pai. Lá com Davi tinha 3, aqui tem muito mais que 3, Senhor. Aqui tem muito mais que 3 valentes, mas não são de Davi, Senhor, são do Senhor, são do teu exército, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Continue orando aí, queridos. Eu vou descer, eu não vou orar por você. Eu vou ungir você. Eu vou derramar um óleo sobre você. Esse óleo vai ser a marca do valente. A marca do valente, que a partir de hoje vai romper com tudo aquilo que impede e que tenta impedir o agir de Deus na sua vida, o mover de Deus sobre você e através de você, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Senhor, olha aqui os valentes, Senhor. Oh, xaracaralabala xaracandarabai. Oh, labaxarabalabás. Oh, Deus. Oh, Senhor. Eis aqui o teu exército, Senhor. Eis aqui o teu povo, os teus valentes nessa noite, que vão caminhar, que vão chegar, que vão beber, que vão levar para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, os valentes do Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus levantou nesse lugar um exército de valentes. Aleluia. E você vai começar a sentir a diferença na sua vida. Você vai começar a perceber. Vai ser perceptível a unção do valente que você recebeu nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Pegue seu cartãozinho do Projeto André. Nós já vamos orar, vamos encerrar. Aleluia, Jesus. Urabalacharacanta labás. Oh, poder de Deus, unção. Há uma graça de Deus sobre nós nessa noite, queridos. Há uma graça do Senhor. Deus levantou muitos valentes aqui nesse lugar. Aleluia. O reino espiritual está estremecendo, porque a unção desceu e cobriu aqui nesse lugar. Cobriu os valentes. Aleluia. Muitos valentes aqui estavam desanimados. Muitos valentes estavam tristes, abatidos. Mas nessa noite eles vão sair daqui alegres, felizes. Vão sair daqui renovados, transformados pelo poder de Deus, pela unção e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Vamos orar, valentes. Vamos orar, valentes. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta noite. Obrigado por esse tempo tão precioso que nós passamos aqui na tua casa. Obrigado por tudo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, Senhor. Nós rendemos ao Senhor a honra, nós rendemos ao Senhor a glória, hoje e sempre, por tudo, em nome de Jesus. Como igreja nós oramos pelo Projeto André. Queremos ganhar essas vidas para ti, Senhor. Ó Deus, visita essas vidas aonde elas estiverem. Que todo laço do inimigo seja quebrado agora, em nome de Jesus. E que se estabeleça o teu reino sobre essas vidas, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelo teu povo, pela tua igreja. Ó Deus, leva-nos em paz, em segurança. Senhor, eu envio cada valente aqui nesse lugar. Cada valente, Senhor, para viver o plano e o projeto que o Senhor tem com cada um deles, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Assim nós oramos, agradecemos o Senhor, abençoamos os alimentos, abençoamos tudo e damos graça ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe você. Dá um abraço nesse valente que está do seu lado. Deus abençoe, vai em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.